Passado uma semana proveitosa, estamos em tempo de férias, né? Nem todos estão de férias, mas é época de férias escolares, e assim, por extensão, muitos também tiram férias, enfim. Mas nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus para celebrar o nosso Deus e para conhecê-lo um pouco mais e a sua vontade soberana. Antes de iniciar a nossa palavra, nós gostaríamos de orar pela vida e pela saúde, especialmente, do pastor Vanderlei Segura. Ele não pôde estar aqui, porque passou mal no dia de ontem, e mesmo hoje não estava bem, então ia buscar o socorro médico, mas nós queremos orar por ele nesta hora. Gostaria que você se associasse comigo nesta oração. Vamos abençoá-lo e pedir que o Senhor traga o suprimento daquilo que ele precisa para que seja restaurado. Querido Pai, em nome de Jesus, nós colocamos o Teu servo, o pastor Vanderlei Segura, na Tua presença. Teu servo está enfermo, mas ele precisa, Senhor, da Tua graça, do Teu amor manifesto na vida dele. Clamamos para que o Senhor libere a sua bênção, que restaure, para restaurar a sua saúde física e da mesma maneira a sua saúde emocional, mental, em nome de Jesus. Guia os passos do teu filho, abençoa o seu lar, sua esposa, sua filha, todos aqueles que convivem com ele, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que ele tenha, Senhor, os recursos necessários para a assistência médica que ele precisa neste dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Também oramos para que o Senhor nos dê a graça de compreender a Tua palavra, e entendendo a Tua palavra, Senhor, possamos acolher no nosso coração a Tua vontade, e a Tua vontade em nós, Senhor, possa prosperar, para que através de nós a Tua obra possa ser realizada, o nome de Jesus seja conhecido e o nome do Senhor exaltado na igreja e sobre esta terra, em nome de Jesus. Amém. E todos que creem digam glória a Deus. Amém, Jesus. Nesta manhã eu gostaria de continuar falando sobre a última mensagem que eu ministrei aqui, há 2 domingos atrás, quando eu falei a respeito de visão, estratégia e ação. Mas hoje eu quero falar algo que antecede a própria visão e a estratégia e a ação. É o propósito. Propósito como um objetivo maior, como uma intencionalidade, como uma proposta maior, como algo que é estabelecido por Deus e que vem de Deus, e que é apresentado perante Ele como algo singular, algo único. Se Ele é o Criador de todas as coisas, se Ele é o Deus que existe por si só, e não depende de nada e nem de ninguém para existir, e Ele criou a sua criação, então Ele tem um propósito. Ele não fez isso porque estava ocioso, e resolveu trabalhar um pouco, e fez o que fez, e achou que era bom e deixou assim mesmo. Ele não criou o homem, o ser humano, né, homem e mulher, porque achou que a Terra e os planetas, tudo estava muito vazio. Então pôs lá 2 seres humanos, e a partir deles, que se procriassem e enchessem a Terra. E vamos ver o que vai dar isso. Né? Não foi assim. A Bíblia mostra isso. A Bíblia é um livro que revela o Deus existente, o Deus que é autoexistente, que não depende de absolutamente nada para existir e exercer a sua vontade.
E a sua vontade é, como diz a Escritura, de uma forma tão mínima, mas ela diz que a vontade de Deus é boa. Vocês já sabem, é boa, perfeita e agradável, ou agradável e perfeita, né? Aleluia. É uma qualificação tão mínima, né? Mas é assim mesmo. Glória a Deus. Então, eu gostaria de, ao iniciar aqui, eu tenho alguns pontos. O primeiro ponto que eu quero colocar é sobre a importância de reconhecermos que há um propósito em todas as coisas. E assim como quando Deus enviou Jesus, há um propósito maior. E Jesus, quando partiu desta terra e falou aos seus discípulos, né, dando as suas ordens, não foi só ordem maior. Jesus apareceu por 40 dias, ressurreto, e ali diz a palavra de Deus que ele esteve falando com eles a respeito do reino de Deus. Nós não temos isso escrito literalmente, mas temos os resultados disso, né? Na ação dos apóstolos, da igreja apostólica que se formou. Então, ali também é dito que ele deu as suas ordenanças para que eles continuassem a fazer a vontade de Deus, prosseguissem na sua missão, que está dentro do propósito eterno de Deus. Quanta revelação, quanto conhecimento sucedeu após a partida do Senhor, né? Quantas coisas o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, manifestou e revelou aos apóstolos e profetas. E assim nós temos os escritos do Novo Testamento, todos eles plenamente válidos, não apenas para aquela época, mas para os séculos, até a consumação dos séculos, na verdade, né? Muito bem, então eu queria começar aqui com o fato de que a Bíblia diz que há um eterno propósito da parte de Deus. Isso está escrito em Efésios capítulo 3, de 9 a 12. Efésios capítulo 3, de 9 a 12, vou usar aqui a minha folha, talvez eu consiga melhor sucesso com ela. Diz assim, Paulo está escrevendo e diz, e manifestar qual a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que Ele estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Então, há um eterno propósito que Deus estabeleceu para a sua criação, para tudo aquilo que veio à luz, para tudo aquilo que existe, né? Lembrando aqui que quando Deus criou os céus e a terra e tudo que nele existe, Ele depois criou o ser humano. E no capítulo 1 de Gênesis, verso 27 a 29, diz que Deus criou o homem e a mulher e disse a eles, né, os abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre tudo aquilo que Ele havia criado. Então, quando Deus criou o ser humano, eu pulei aqui, né, não citei o versículo 27, quando ele diz, versículo 26, quando ele diz que
Façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, em toda a criação, o ser humano é aquele que carregava a imagem de Deus, conforme a sua semelhança. Então, existem características em Deus que Ele imprimiu e liberou na formação, na vida do ser humano. Não todas, mas Ele liberou determinadas características. Você já leu sobre isso, você sabe, né? O homem se diferencia de todas as criaturas que existem no universo, justamente porque ele é a imagem de Deus, do Deus único e invisível. E a esse homem e mulher, ele abençoou com uma missão, a missão de governar sobre a terra. Sede fecundos, multiplicai-vos. Você vê que a palavra crescer não está aí, né? Às vezes a gente coloca ela, mas ela não está. É sede fecundos. Eu tenho grande capacidade de multiplicar-se, de gerar. Multiplicai-vos. Ou seja, aquilo que vocês são, vocês vão transferir para os seus filhos, seus netos, bisnetos e assim por diante. Vão se multiplicar. Não é apenas procriando, criando um ser humano, né, semelhante. É multiplicando tudo aquilo que você é, a sua imagem multiplicada nos seus filhos, naqueles que você gera. Era isso. O pecado quebrou esse processo, quebrou esse propósito, né? Essa missão, porque ele separou o homem de Deus, né? E colocou o homem numa perdição. Então, ele continua gerando as pessoas, mas não conforme a semelhança, a imagem de Deus, porque o homem perdeu a imagem de Deus. Na verdade, para ser mais preciso, a imagem de Deus no ser humano foi desfigurada. Por isso é que Paulo, em Romanos capítulo 3, 23, diz que todos pecaram e carecem, têm falta, carecem da glória de Deus. Outra versão diz, estão destituídos da glória de Deus. Eles não conseguem alcançar a glória de Deus. Eles não conseguem ser o que Deus projetou para que eles fossem. Eles não conseguem alcançar novamente no pecado, porque todos pecaram. Por causa do pecado, nessa condição, eles não conseguem adquirir as características que Deus colocou no homem desde a criação e que se perdeu. Eles não conseguem alcançar a vontade de Deus. E com isso, eles não conseguem alcançar o propósito de Deus pelo qual o ser humano foi criado. E se o ser humano, no pecado, não consegue alcançar o propósito de Deus, a sua vida aqui na terra não tem uma razão de existir. Não tem um sentido. E é isso que nós vivíamos antes de conhecer a Cristo. E é isso que todo ser humano está vivendo sem conhecer a Cristo, no mundo. Ele não tem o propósito de Deus. Ele não tem uma razão para existir. Então ele reduz a vida dele a poucos elementos, né? Segundo a carne. Como diz aquele profeta grego da antiguidade, que diz assim, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. É só isso que nós podemos obter deste mundo, né? Comer, beber, viver a vida, tal, porque amanhã a gente vai morrer e tudo vai acabar. Essa era uma das filosofias da Grécia Antiga. E Paulo cita esse texto, né? Essa filosofia, esse dito filosófico, na carta aos Coríntios. E eles conheciam muito bem, né? Muito bem. Então, há um propósito maior. O pecado roubou isso, mas Deus estabeleceu um caminho para restaurar esse ser humano
para que ele pudesse voltar ao plano original. Deus não tem plano B para a sua criação. Por isso, ele mesmo, em forma de homem, feito carne, como diz a Escritura, veio a esta terra, né, a pessoa do seu filho, e veio executar a obra de salvação. Veio pagar o preço que a justiça exigia por causa do pecado. A alma que pecar, a vida que pecar, essa morrerá. Morte eterna. Não apenas morte física, morte eterna. Separação eterna de Deus. Nós temos uma certa dificuldade até de entender isso, porque nós custamos a compreender o que seria o ser humano, com corpo ou sem corpo, não importa, eternamente longe de Deus, separado de Deus, uma vez que ele foi criado para Deus, por Deus e para a glória de Deus. Estou adiantando aqui algumas coisas. Deus criou o ser humano não é para trabalhar a terra. Deus não criou o ser humano para ser mais um elemento na criação que ele fez aqui na terra. Deus criou o ser humano, colocou a sua imagem, a sua marca, né, a sua natureza, para que debaixo do senhorio de Deus, o senhorio do Criador, ele fosse o administrador de toda a natureza na terra. Ele iria governar, nasceu para governar. E a estratégia diabólica levou eles a se tornarem escravos. Escravos de si próprio e escravos das trevas. Isso que nós temos que entender. Então, quem permanece assim, vai viver a vida inteira, ou vai permanecer, porque a alma é imortal, o ser humano não morre. Ele morre no sentido de ser separado de Deus, morre no sentido de deixar esse corpo, então uma separação entre alma e corpo, né? Ou espírito e corpo, mas a alma é imortal, a vida que Deus criou é imortal. É imortal no sentido que ela não desaparece, some como fumaça, acabou, não existe mais, não está em lugar nenhum. Não, a alma, a vida é imortal. E esse ser humano que nós entendemos como alma, né? É a vida do ser humano, é uma pessoa, tem uma natureza, tem um caráter, tem uma constituição. Ele é eterno. Ou ele passa a eternidade com o seu Criador e cumpre o propósito pelo qual ele foi criado, ou ele vai passar a eternidade, que é difícil para a gente mensurar, longe de Deus, sem a presença de Deus, sem o propósito de Deus, sem a vontade de Deus, sem a glória de Deus. Isso é inconcebível na mente de Deus, mas é o que ocorre, e é o que vai ocorrer. Nós não conseguimos compreender a extensão tão grande disso. Um ser humano que foi criado plenamente dependente do seu Criador, mas ao mesmo tempo tendo autonomia para fazer a vontade de Deus, sem que houvesse um impedimento em cumprir a vontade de Deus. O pecado entra, ele cria o impedimento. Quem está livre do pecado não está prisioneiro, nem escravo, não está impedido de fazer a vontade de Deus. A liberdade que provém da justiça de Deus são para os filhos de Deus que estão em Cristo Jesus. Jesus disse: todo aquele que peca é escravo do pecado. João capítulo 8. Mas todo aquele que crê nele é liberto do pecado. Tem a plena liberdade. E a liberdade é só para os filhos de Deus, para aqueles que creem em Cristo Jesus. Então, tudo bem. Vamos em frente aqui, que eu já avancei alguns pontos que eu estava querendo deixar. Muito bem. Vamos ver então onde está o propósito de Deus. Sabemos que há um propósito. Em Efésios,
Deixa eu ver aqui. Perdão. Deixa eu procurar aqui outro lugar. Efésios capítulo... Romanos 8. Romanos 8, versículo 28 a 30, ele cita um propósito. Vamos lá. Efésios 8, 28 a 7, 28 a 20. Eu pulei Gênesis, já foi, vamos lá para Romanos, né? Paulo diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que predestinou, né? Ou aos que... estou com dificuldade de ler aqui. Também predestinou para serem conformes à imagem, do seu... a imagem do seu Filho. E aqueles que ele predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Glória a Deus. Eu vou pedir que um microfone seja dado ao Daniel e ele possa me ajudar na leitura, por favor, tá? Eu devia ter feito isso. Então, esse texto diz que Deus está, o objetivo de Deus é fazer com que muitos filhos, sejam, venham à luz semelhantes a Cristo. Ou seja, Deus quer criar uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Semelhantes a Jesus significa ter a mesma imagem que Jesus tem. E Jesus é a imagem do Pai. É a imagem do Deus eterno. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz que Jesus é o resplendor da glória de Deus. Ou seja, ele brilha a glória de Deus. O homem foi criado para fazer brilhar a glória de Deus. Onde está a glória de Deus? Está naquilo que ele é e naquilo que ele faz. Está na sua identidade, seu caráter, na sua personalidade e naquilo que ele empreende. E Jesus a mesma coisa. Ele é o resplendor da glória de Deus. A imagem do Deus invisível. Então, muito bem. Deus quer ter uma família de muitos filhos. A quem ele predestinou, ele chamou. Quem chamou, ele justificou. E aquele a quem ele justificou, ele também glorificou. Então, glorificar é finalizar o processo da restauração do pecado para a justiça. E dentro da justiça, a promoção para a glória. Então, o objetivo de Deus é tornar esse ser humano novamente para o propósito original de Deus. E glorificar não é apenas dar um corpo glorificado, um corpo novo, não este aqui, né? Fraco, limitado, etc. É um corpo eterno. Mas a imagem de Jesus estará plenamente desenvolvida em nós. Efésios 4 fala sobre isso. A partir do versículo 11. Né? Então, muito bem, o propósito de Deus é gerar uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. O outro texto que também fala a respeito de propósito está em Efésios capítulo 2, verso 19. Efésios capítulo 2, versos 19 a 22, por favor. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus,
edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício, bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Glória a Deus. Então, nesse texto, Paulo diz que Deus nos chamou, capítulo 2 fala de salvação. Ele igualou gentios e judeus, colocou todos juntos no mesmo reino, no mesmo corpo. Somos agora, não somos mais estrangeiros, somos cidadãos do reino, somos filhos de Deus, fazemos parte do mesmo corpo, para ser edificados, a fim de que sejamos um santuário para a morada de Deus no Espírito. Deus quer habitar com o seu povo. Por quê? Porque Deus odeia o pecado que impediu que Ele tivesse a comunhão com as suas criaturas. Então Deus não se contenta apenas em fazer uma obra que traz de volta o ser humano para se relacionar com Ele, ou para ser livre daquele pecado, livre da escravidão e do diabo, etc. Ele quer ter uma comunhão plena e íntima. Então o que Deus fez? Ele falou: eu vou fazer uma casa, eu vou construir uma casa, não de materiais naturais, nem de pedra, nem de ouro, nem de prata, nem de cimento e areia. Eu vou construir uma casa feita de pessoas restauradas, pessoas libertas, pessoas que terão a minha imagem conforme a minha semelhança, pessoas que vão ser iguaizinhos ou semelhantes ao meu filho Jesus. E é nessa casa eu vou ter todo o meu prazer de habitar. Se você ler o Velho Testamento, você vai ver muitas profecias ao longo dos livros do Velho Testamento, falando do desejo de Deus estar com o seu povo. Ele fez aliança com o povo de Israel, colocou todos os dispositivos, as leis, para estar sempre próximo daquele povo, habitando, mas em nenhum lugar você encontra Deus dizendo que Ele ia habitar, ou que Ele habitava na tenda, no tabernáculo, lá no deserto. A presença dele estava ali, mas ele não habitava naquele lugar. A presença estava no templo de Salomão, no primeiro e no segundo templo, mas ele não habitava lá. O próprio Salomão diz que Deus é tão grande que nem os céus dos céus podem te conter. É a oração de Salomão, quando ia a dedicação, no tempo da dedicação do primeiro templo, né? Ele reconheceu a grandeza de Deus. Falou: mas Deus, o Senhor coloque os seus olhos sobre esta casa, porque aqui se fará as orações, e que o Senhor ouça as orações do seu povo, e que o Senhor receba a adoração desse povo, não é? Mas há um texto, e eu acho que é o único texto, não estou seguro, mas em Zacarias capítulo 8, nós vamos encontrar aí Zacarias capítulo 8, versículo 3, onde Deus dá uma palavra profética. Por favor, Daniel. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém se chamará Cidade Fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado de Monte Santo. Amém. Aqui, Deus diz para o povo de Israel, no tempo da restauração, que se voltaram da Babilônia, falou assim: eu vou habitar com vocês. Mas é isso que ele fala: Jerusalém será chamado Monte Santo, Sião, Cidade Fiel. Isso.
Aleluia. Aleluia. E ele vai voltar para morar com o seu povo. Hoje, nós já temos parte dessa profecia cumprida, porque Deus já habita na igreja pelo Espírito. Só que a casa que ele está construindo ainda não se completou. Ainda precisa de mais tijolos, vamos falar assim, né? Numa linguagem nossa, né? Humana. Precisamos de mais pedras. Pedro fala isso, em 1 Pedro capítulo 2, que Jesus é a pedra angular da construção de Deus, e que nós somos pedras espirituais. Pedras vivas, melhor dizendo, da casa espiritual que Deus está construindo. Aleluia. Então, segundo, é o mesmo propósito, mas é uma forma diferente de colocar. Deus estabeleceu um propósito eterno: eu vou construir uma casa, e nela eu vou habitar. Isso é para sempre, é o propósito maior, é estar no meio do seu povo. Jesus disse que ele vai voltar, e ele vai voltar lá em Jerusalém, e volta para reinar sobre toda a terra. Apocalipse diz que os reinos deste mundo se tornaram de Deus e do seu Cristo. Aleluia. O reino de Deus vai engolir a todos, vai dominar sobre todos. É o que Isaías capítulo 2 fala, que nos últimos dias o monte da casa do Senhor se levantaria acima dos montes e outeiros, e os povos subiriam até o monte para buscar a lei e o ensino, a lei do Senhor e o seu ensino. Aleluia, glória a Deus. Então, a Bíblia diz que Deus quer ter uma família de muitos filhos, e esta família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, vai compor a casa de Deus, compõe o santuário de Deus, para a habitação. Então não é algo que Deus vai fazer de qualquer maneira, e nem vai entrar, ficar ali um tempo e falar: não gostei não, vou desistir. Ele está fazendo muito bem, porque ele quer ter uma plena, completa comunhão com o seu povo, um povo que o adora, um povo que lhe serve, um povo que tem a sua imagem, segundo a imagem de Cristo, um povo que faz plenamente a vontade dele, que o agrada plenamente, como foi Jesus aqui na terra, né? Esse é o propósito de Deus. Aleluia. Mas podemos colocar aqui dentro desse aspecto, né? Muito bem, eu acho que aqui já basta. Então, o propósito se resume em estabelecer um povo, o povo que é resgatado, e vem pela graça, se torna o povo eterno. Tem sobre si a glória eterna. Esse povo vai manifestar a glória de Deus. Esse povo vai manifestar o caráter de Deus. Esse povo vai manifestar as obras de Deus. Esse povo vai governar sobre a terra. Pastor, mas isso é lá no milênio, não sei o quê, nós vamos para o céu, vamos estar para sempre com Jesus no céu. Olha, você pode estar no céu, nós vamos sim, mas a Bíblia diz que depois da ressurreição, nós vamos celebrar as bodas do Cordeiro, a união entre Cristo e a igreja, e o próximo passo é Jesus vai descer e vai reinar sobre esta terra, vai vencer todos os seus inimigos, e a igreja vai reinar com Cristo. Se ela vai estar nas regiões celestiais ou ela vai estar aqui na terra, pouco me importa, porque não faz diferença. Nós vamos governar da mesma maneira, ou seja, nós vamos ser e fazer
aquilo que sempre Deus desejou a partir da criação do ser humano, homem e mulher, e nisto não há diferença, nenhuma discriminação, né? Como é no Éden, quando Deus criou. Antes do pecado, homem e mulher tinham o mesmo mandato, o mesmo propósito. No reino, em Cristo, não há separação entre homem e mulher, escravo e livre, aquele que é culto e aquele que é ignorante, gentil e judeu, todos são iguais, todos são um em Cristo Jesus. Todos estão debaixo da graça e todos estão sendo preparados e trabalhados para serem a realização do propósito eterno de Deus. Nós somos a herança de Deus. Nós somos, cada um de nós individualmente, santuário do Espírito. Não é disso que diz Paulo aos Coríntios? Devemos cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. É o que ele fala em Efésios 2. E esse santuário está sendo edificado, construído, para ele ser parte do corpo todo, do templo todo, onde Deus vai habitar no Espírito. Aleluia. Esse é o propósito de Deus. Muito bem, se esse é o propósito, como é que ele vai realizar esta obra? Aí é que entra a visão de Isaías 61. Aí é que entra a obra de Jesus, quando ele começou. Quando lá na sinagoga, em Nazaré, ele leu o texto de Isaías. E ele começou a fazer a obra que Deus mandou. Ele abriu o tempo da graça. Ele leu, e proclamar o dia aceitável, ou o dia propício, o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável é aquele tempo que está associado ao tempo do jubileu, que Israel conhecia bem a cada 50 anos, onde os escravos eram libertados e voltavam para suas famílias, onde aqueles que tinham dívidas eram canceladas suas dívidas, e eles voltavam a uma nova condição de vida, onde aqueles que tinham perdido terras, herança, né, eram perdoados e eram-lhe devolvidas as suas herdades, como um reset, né? E voltava. Era uma forma de que a cada 50 anos as coisas erradas ou ruins que pudessem acontecer dentro das tribos de Israel que recebiam as suas terras, pudesse ser corrigido, acertado e colocado um novo princípio, para que eles pudessem novamente continuar sendo os herdeiros, os administradores da terra que Deus deu ao povo de Israel. Isso acontecia dentro de Israel. Não tinha nada a ver com as nações ao redor. As nações ao redor é outra história. Dessa forma, o povo de Israel nunca perderia a sua terra. Dessa forma, as tribos, nunca uma ficaria mais rica do que a outra, uma iria dominar sobre as outras, e assim por diante. Todos continuariam com as suas heranças, né? E continuariam a caminhar e avançar e a servir a Deus, porque para Deus era importante que eles tivessem a aliança, e como a aliança, a lei, a terra, importantíssimo, né? E a aliança, a terra e o serviço a Deus, o culto a Deus, o cumprimento da aliança, porque é a aliança que estabeleceu o povo de Israel como um povo sacerdotal, um povo profético, como foi Abraão, como foi Enoque, como foi Noé, como foi todos os servos de Deus que vieram antes de Abraão, profetas, mensageiros de Deus para aquela geração. Então o povo de Deus tem na verdade uma tripla função. Primeiro, é um povo sacerdotal. Deus, em
Êxodo 19 está lá, o povo teve medo e recuou. Então, Deus elegeu a tribo de Levi para que eles pudessem ser o sacerdócio, ficasse entre Deus e o povo, para que o povo não perdesse o propósito. Então, o povo é um povo sacerdotal. O povo também é um povo profético, porque se ele vive com Deus, em comunhão com Deus, conhece e faz a vontade de Deus, ele profetiza, ele proclama, ele anuncia a vontade de Deus sobre a terra. E o povo de Deus tem uma outra característica que veio através de Jesus, porque Jesus é o sumo sacerdote, é o profeta maior, aquele que Moisés disse que Deus enviaria, mas ele também é o governador dos povos. O Velho Testamento diz que os gentios esperarão nele, porque ele governará os gentios. A Bíblia diz que Jesus é rei e senhor. O Senhor e rei está no nosso logo da igreja. Então, Jesus governa. A Bíblia diz que Deus está colocando todos os inimigos de Cristo debaixo dos seus pés, para que Ele seja Senhor absoluto e Rei sobre todos e sobre tudo. A Bíblia em Novo Testamento fala diversas vezes sobre isso. Então, o povo de Deus, aqueles que estão em Cristo, aqueles que andam no Espírito, são chamados a andar no Espírito, aqueles que andam com a palavra de Deus e pela palavra de Deus, são chamados a serem um povo sacerdotal, profético e de governo, governando sobre a terra, governando no sentido de fazer a vontade de Deus, manifestar essa vontade. Então, esta obra, ela se dá através da missão de Cristo. E a missão de Cristo é alcançar o mundo através do anúncio da palavra de Deus, uma coisa. Em segundo lugar, através de você viver o testemunho de uma vida com Deus, a partir da sua vida, sua própria vida individual e da sua vida familiar. E a família é o grupo que tem as bênçãos de Deus. O foco de Deus está na família. A igreja é a família de Deus, mas a família é a igreja que Cristo está levantando numa pequena unidade, porque na família, uma geração vive a vontade de Deus e se multiplica para a seguinte geração. Os pais se multiplicam nos filhos, e os filhos se multiplicam nos seus filhos, que são os netos. E esses netos se multiplicam nos próximos. Assim, Deus, que é um Deus de gerações, vai manifestando a sua vontade, vai se dando a revelar, vai manifestando o seu propósito, vai estendendo o seu amor, sua graça, sua bondade, sua misericórdia, para tirar cada geração do pecado e trazer para a justiça mediante a graça de Deus, em Cristo Jesus. E trazendo essas pessoas para o plano de Deus, para a vontade de Deus, para que eles se tornem membros do corpo, pedras vivas do santuário que Deus está estabelecendo, a fim de que eles sejam sacerdócio santo, como está escrito lá em 2,9 de 1 Pedro, sacerdócio santo. Povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Apocalipse 1:5 também diz que Jesus derramou o seu sangue e nos constituiu reino de sacerdotes, ou seja, sacerdotes que reinam, sacerdotes que fazem a sua vontade nos céus, não sobre a terra. Por isso, Deus nos chama hoje para individualmente
renovar a nossa entrega, a entrega da nossa vida a Ele, a Jesus, como Senhor. E dizer: o Senhor me resgatou das trevas para a luz, com um propósito. Eis-me aqui, cumpra em minha vida o teu propósito. Faça prosperar a tua palavra e a ação do teu Espírito cresça, trazendo os frutos da tua vontade, para que o teu reino esteja em mim e através de mim seja manifesto, em nome de Jesus. Amém. Essa é a oração pessoal, individual de cada um de nós. Agora, aqueles que são pais, mães, pais, não é? Tanto faz, devem buscar e fazer a mesma oração. A Bíblia diz que Jesus é o descendente de Abraão para ser o abençoador de todas as nações da terra, ou todas as famílias da terra. Isso inclui a tua família e a minha família. Então nós, como pais, não vou nem dizer como avós, mas faz parte, né? Temos a obrigação neste tempo de dizer: obrigado, Senhor, por alcançar a minha vida, me tirando das trevas para a sua maravilhosa luz, do pecado para a sua justiça, da escravidão para a liberdade dos filhos de Deus, da escuridão para a luz divina, do mundo para o reino de Deus eterno. Eis-me aqui, Senhor, eis o meu cônjuge, eis os meus filhos, eis aqueles que vivem comigo debaixo do mesmo teto. Somos uma família. Cumpra-se o propósito que está em Cristo sobre nós, porque está escrito que Jesus é o descendente de Abraão, abençoador de todas as famílias da terra, e nós somos uma família da terra, e hoje somos uma família que pertence ao teu corpo, e a tua palavra diz que o Senhor está edificando a vida daqueles que estão no corpo para se tornarem santuário. Edifica-nos, Senhor, eleva-nos, cumpra a sua vontade em nós como família, torna-nos abençoados em Cristo, ajuda-nos a entender a tua vontade e seguir nela. Cumpra-se a tua vontade em nós, não apenas para que sejamos abençoados, como é o teu propósito, mas para que sejamos abençoadores, para que, como famílias abençoadas, pais abençoados, possamos abençoar em primeiro lugar os nossos filhos e os nossos netos e aqueles que convivem conosco. E assim, aonde o Senhor nos conduzir, aonde a gente viver, onde vivermos, o Senhor possa abençoar as vidas através de nós, seja pelas nossas orações, pelos nossos exemplos, pelas nossas obras de justiça, por servir a Cristo de todo o coração. Ou seja, compreendendo e vivendo esse diferencial de sermos servos de Cristo, participantes do reino eterno, da família de Deus, chamados para um propósito eterno, para ser sacerdotes, profetas e reis em Cristo Jesus, para trazer os céus sobre a terra e para levar a luta, os problemas, os dramas, as injustiças da terra para os céus, porque os céus têm todas e plenamente as respostas que a terra precisa. Eu vou repetir: os céus, onde Jesus está, onde os anjos estão, onde Deus habita, tem todas as respostas que os seres humanos sobre a terra estão buscando. E aonde você acha que Deus vai colocar essas respostas? Aonde os seres humanos da terra vão encontrar essas respostas? Eles vão ter que fazer uma viagem, usando os foguetes lá do Elon Musk, da empresa do Elon Musk, ir para o céu e encontrar Deus lá no alto? Claro que não.
As respostas eles encontrarão naqueles que vivem com Deus, naqueles que adoram a Deus como Deus único, verdadeiro, Criador e Redentor, sustentador de todas as coisas. Eles vão encontrar respostas naqueles que são de Cristo, que amam a Cristo, que vivem com Cristo, que servem a Cristo, que andam por Cristo. Da mesma maneira que Cristo se deu para que eles encontrassem em Cristo a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, a bondade de Deus. Jesus nunca se promoveu. Ele é Cristo e Senhor pela vontade de Deus. Ele é Rei e Senhor pela vontade de Deus. Aquele que está lá no Apocalipse, cavalgando sobre um cavalo branco, com vestes salpicadas de sangue, escrito na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, não se tornou assim por eleição de um congresso, nem por usurpação de um posto, de um comando, mas foi porque Deus, o Pai, o Criador de todas as coisas, assim o fez, assim o estabeleceu. E você acha que eu e você somos alguma coisa por causa de uma eleição na igreja? Por causa de um congresso? Por causa de um partido político? Por causa da imposição de alguém, ou nossa mesmo, ou porque nós nos promovemos para ser alguma coisa? Tolice! Nós somos o que somos, e estamos destinados ao que estamos destinados, pela vontade soberana de Deus. Não depende de eleição, não depende de voto eletrônico, não depende da vontade do homem, nem da sua mesmo, porque não foi você que lá na eternidade disse o que queria e o que não queria, nem você apertou um botão de escolha. O que Deus predestinou, e a quem Ele predestinou, Ele chamou, é quem chamou, Ele justificou, Ele perdoou, e a quem Ele chama e perdoa, Ele santifica e leva à glorificação eterna. É isso que Ele está fazendo hoje. E quando a gente faz essa obra, quando a igreja se ocupa com estas coisas, nós estamos dentro e no centro do propósito de Deus. Porque nós estamos trabalhando não para que a instituição casa de oração antigamente e hoje Igreja Cristã El Shaddai se torne gloriosa, pomposa, tenha a honra, tenha o reconhecimento das outras igrejas da cidade, se torne um ícone na nação brasileira e Parari e os seus pastores. Isso é carne, isso é tolice. Esquece isso, condena isso. Não deixa isso crescer dentro do teu coração, nem do meu. Só tem um nome, Jesus. Que nós diminuamos e que Ele cresça. Mas quem falou isso de diminuir foi João Batista, o último profeta, antes do Novo Testamento. E Deus falou que, por testemunho, que não houve como João nenhum profeta como ele antes. Mas ele é o menor do que todos aqueles que virão depois. Ele era grande, você e eu não somos nada. Mesmo assim nós temos que diminuir, para que Cristo seja maior em nós, para que Cristo seja tudo em todos, no meio da igreja. Aleluia. Eu acho que eu vou parar aqui. O propósito que eu tinha nesta palavra era falar do propósito. O propósito vem antes. Se não há um propósito, não há uma razão de viver. Se não há um propósito, um objetivo maior, podemos usar essa expressão, tudo que fizermos, todo o trabalho que exercermos, todos os dons, etc., perde significado. Por mais que se conquiste, por mais que se faça, Deus pega um sopro dele e faz assim, sobra nada. Por quê? Porque não procede dele. Infelizmente, a igreja, através dos séculos, tem praticado obras, tem estabelecido rotinas, tem estabelecido tradições religiosas, que, em muitos sentidos,
acabam estorvando a fé e não colaboram com esta missão de Cristo, de alcançar as pessoas, de discipulá-las, de gerar nelas, ajudar a gerar nelas, porque quem gera é a palavra e o Espírito. Nós somos cooperadores do Espírito Santo. A palavra no Velho Testamento diz, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Isso vale para a obra, muito mais para a obra do Novo Testamento. Nós estamos a cada domingo não, mas a cada mês, né? Nós estamos celebrando a nova aliança, e a nova aliança é que nos estabelece em Cristo para ser um povo sacerdotal, profético e de governo. O governo de Cristo, pelo poder do Espírito e pela ação da palavra. Aleluia, obrigado pelo aleluia. Temos que compreender isso, buscar isso. Então, queridos, neste ano, nesta igreja local, nós vamos nos concentrar nisso. Se não fizermos isso, não vamos perder tempo e ficar andando por atalhos ou por pequenos desvios, assim, lá na frente chega lá. Não chega não. Ou a gente anda dentro da palavra de Deus, né? A gente enxerga isso e se deixa conduzir pelo Espírito Santo, ou então nós corremos o risco de perder tempo, fazer coisas que não levam a nada, que não frutifica, que não glorifica a Cristo, que não promove a fé. E disso nós já estamos cheios, cansados. Nós queremos uma vida que vale a pena ser vivida. Não importa se há oposição cristã, não importa se há trevas demais sobre a terra. Jesus sofreu o que sofreu. Ele aceitou o sofrimento antes de chegar na cruz. Leia Isaías 53, você vai saber como ele sofreu. E leia os evangelhos, evidentemente, não é? Como ele foi rejeitado. Mas Jesus nunca teve problemas maiores. Ele nunca caiu em depressão. Nunca ficou ali prostrado por causa disso. Porque em todo tempo, em todo lugar, dia após dia, ele e o Pai estavam juntos. Tinha uma comunhão plena. E ele sabia como é que os homens iriam proceder. Não é? Então, mesma coisa hoje. Haverá oposições? Sim. Haverá problemas? Sim. Haverá dificuldades e desafios? Sim. Individualmente, coletivamente, em cada família? Sim. Mas nós devemos estar vivendo a comunhão, a partir da unidade. Se somos um no Senhor, temos comunhão. Se temos comunhão, podemos ajudar uns aos outros e nos edificar uns aos outros. Quando não temos comunhão, perdemos este meio ambiente, esta possibilidade que favorece o serviço mútuo, essa edificação mútua, esse apoio, essa ajuda mútua, porque estamos distantes, estamos isolados. Então o corpo é um, porque Jesus criou um corpo único, e o Espírito estabelece a unidade por meio da paz. Mas não basta ter paz. Nós podemos ter paz com os irmãos lá da pós de Cristo, podemos ter paz com todos os outros cristãos da cidade, mas nós não estamos, podemos dizer, somos um com eles, mas onde está a expressão da unidade? Se nunca estamos juntos com eles, não adoramos juntos com eles, não oramos com eles, não conhecemos suas lutas e dificuldades e não partilhamos da solução desses problemas. Percebe? Somos um mesmo corpo, como o mesmo corpo. Então nós temos que promover unidade através da comunhão, através da paz, através da parceria, através de estarmos ajudando uns aos outros e através de beneficiarmos uns aos outros, edificando, promovendo sempre a fé uns dos outros e ajudando para que cada um se livre dos problemas que possam prejudicar a sua fé, como está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 1 a 3, não é?
Há uma luta espiritual, uma batalha. Por isso, mais do que nunca, nós precisamos estar juntos e não perder de vista que nós somos um povo sacerdotal, que adora a Deus, que busca a Deus para ouvir a Deus, mas também que busca a Deus para levar a vontade, aquilo que está aqui na terra para Deus, e depois trazer o que está nos céus para a terra. Somos um povo sacerdotal, somos um povo profético e somos um povo que governa. Pastor, governa o quê? Primeira coisa que você precisa governar é a sua própria vida. A vida em Cristo te ajuda a exercer um autogoverno sobre a sua vida, a ter uma autonomia sobre a sua vida, debaixo da palavra de Deus e do senhorio de Cristo. Se nós não sabemos nos autogovernar, e somos pais, por exemplo, né? Nos tornamos pais, como é que, se a gente não governa bem a nossa própria vida, homem e mulher, esposa, esposo, como é que nós vamos governar a vida dos nossos filhos? Então, nós temos que aprender a governar os nossos filhos. A palavra de Deus nos dá todos os conhecimentos acerca disso. Nós temos recursos para isso. Nós aprendemos coisas das nossas casas paternas e maternas, mas há coisas que nós temos que aprender a partir do exemplo e do princípio bíblico. Então, se nós sabemos cuidar bem das nossas vidas, nós vamos aprender nós vamos ensinar os nossos filhos a governar bem as suas vidas. Vamos aprender a governar a nossa família, no âmbito da família e nas relações da família com o mundo, com a sociedade. E se nós, como Abraão, sabia governar bem a sua família, Gênesis capítulo 18, 19, Deus falou: eu vou mostrar para Abraão o que é que eu vou fazer aqui, para que ele conheça que eu sou um Deus de justiça, porque ele vai conduzir a sua família no caminho do Senhor, e ele precisa ter bom êxito, para que as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, venham sobre ele. Se uma família quer ser abençoada, ela tem que aprender a saber como se conduzir dentro da vontade de Deus. Por quê? Porque se ela não se conduz dentro da vontade de Deus, dentro do propósito de Deus, as bênçãos de Deus não vêm sobre essa família. Como é que Deus vai dizer amém ao trabalho dos pais, se eles estão fazendo um trabalho ruim? Se os filhos acham que podem fazer qualquer coisa, se eles acham que podem viver de qualquer maneira, completamente sem temor. É o que acontece aí. Como é que você quer que Deus abençoe as famílias que vivem longe do temor de Deus, na perversidade, na violência, na imoralidade, no desrespeito, na falta de dignidade, entre os membros da família e entre esta família e as outras famílias, nos seus relacionamentos? Como é que a bênção de Cristo pode chegar lá e abençoar essa família? Não pode. Mas se nós levarmos essa bênção para as famílias, eles vão se tornar herdeiros dessa bênção e vão aprender a andar como nós andamos, como indivíduos e como família. E aprendendo conosco, eles vão ser receptores da bênção de Cristo sobre a família deles. E eles vão espalhar essa bênção para a sociedade. Essa é a realidade. A Bíblia mostra que se uma pessoa sabe governar a sua própria vida, em tese ela tem condição de governar a sua família. E se um homem ou uma mulher consegue governar bem a sua família, ele pode governar uma cidade, uma região. E se ele consegue governar uma cidade, na ótica de Deus, ele pode governar uma nação. E é isso que Deus chamou Israel a fazer, a partir de Abraão. Eram famílias. Desculpe, agora estou esticando um pouco, mas porque está vindo algumas coisas aqui e acho que eu não posso deixar de falar. A família de Abraão foi a base das 12 famílias.
e as 12 famílias de Jacó, né, os filhos, um Jacó. Jacó era neto. Os 12 filhos, 12 tribos. As 12 tribos, os cabeças, governavam as tribos. E as 12 tribos tinham capacidade de governar a nação toda. Quem era o governo de Israel no princípio, quando eles entraram na terra prometida? Eram reis? Não eram reis. Era um conselho de anciãos de todas as tribos. Esse era o governo. Então, o governante de cada tribo se reunia, formava um conselho e eles decidiam o que era melhor para o povo de Israel. Governava a nação. E se você governa uma nação, você pode governar as ações da terra. Você sabe quem governa a Jordânia? É uma família de árabes, família real. Você sabe quem governa a Arábia Saudita? É uma família. Passa de pai para filho. Sabe quem governava a Síria? Uma família. Não estou dizendo se é bom ou é mal, famílias. No Oriente Médio, especialmente, é o lugar onde você vai encontrar, até hoje, famílias com raízes lá atrás, governando essas nações, como acontecia no tempo dos reis, né? E a monarquia foi acabando, foi dando lugar às repúblicas, né? Com sistemas parlamentaristas, primeiro-ministro e um congresso, tal, uma câmara, né? De representantes do povo, etc, etc. Né? É isso, mas dos pais para filhos. E o que aconteceu com Davi? Davi passou a ser o governante eleito de Deus. Ele não foi eleito pelo povo de Israel. Israel só o reconheceu, a eleição que estava sobre ele. E a partir desse rei de Davi, que simboliza o rei especial, né? O rei eleito por Deus, que é uma figura de Cristo. Então, Deus falou assim, ó, os seus filhos vão reinar daqui para frente. Daí para frente, todos os filhos de Davi reinaram. Se fizeram bem ou mal, é outro problema. Mas foi até a época de Jesus. Só que na época de Jesus, as coisas já tinham saído dos trilhos há muito tempo, né? Quem governava a Israel, ou naquela época era o Império Romano, mas quem era o representante do Império Romano ali na Judéia? Não era um filho de Davi. Era um filho de irmão de Jacó lá, Esaú. Era um filho de Esaú. Ele estava governando a Judéia, estava governando a vida de Jerusalém, naquele tempo. Então, é um absurdo. Israel estava completamente fora do propósito de Deus. Glória a Deus. Então, queridos, fiquem com essa palavra, fiquem com essas colocações. Nós vamos continuar ouvindo sobre isso, de uma forma ou de outra. Deus vai continuar tratando conosco. Mas entenda que, como igreja, é isso que Deus espera de nós. Ele tem um propósito maior para a igreja, toda a igreja na terra. E isso inclui a igreja cristã El Shaddai nesta cidade. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Aleluia. Glória a Deus. Coloque a sua vida diante do Senhor. Eu espero que a palavra do Senhor penetre o seu coração e você possa refletir a respeito, entender, né? E deixar o Espírito Santo agir na sua vida, no seio da sua família, tanto na vida dos pais, dos filhos, né? E que Deus nos dê a graça e a misericórdia de seguir na vontade dEle e que Ele possa prosperar a obra dEle em nós, em nosso meio, e através de nós, para que Cristo seja glorificado. Pai amado, no nome de Jesus, nós te exaltamos, te bendizemos, Senhor, por esta manhã. Obrigado, Senhor, por esta comunhão, obrigado por sua palavra, obrigado, Senhor, pela adoração que pudemos dar aqui, oferecer ao Senhor nesta manhã.
Bendito seja o teu nome, bendito seja o Cristo eterno, nosso Redentor, Senhor, libertador das nossas vidas, perdoador, Senhor, dos nossos pecados, e que na cruz do Calvário fez a obra que nos torna, Senhor, remidos do Senhor, que nos torna libertos do Senhor, para a glória do teu nome, a fim de que nós possamos abraçar e cumprir o teu chamamento, cumprir o teu propósito de maneira plena. Cumpre, Senhor, move pelo teu Espírito a tua vontade sobre nós, nossas famílias, sobre esta congregação, sobre a igreja do Senhor nesta terra de São Caetano do Sul e sobre a terra do Brasil, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Aleluia.